O texto que vamos ler se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, o verso 31. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, ok? E o texto diz assim para nós: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que temos de podermos receber a Tua palavra. O Teu Espírito Santo é aquele que ministra aos nossos corações, é aquele que fala ao nosso espírito. Senhor, que durante esse tempo de ministração, que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor continue ministrando a cada um, a cada pessoa que está nesse lugar. Em o nome de Jesus, dê a revelação da Tua palavra, Senhor, para os Teus filhos, para que não apenas escutem, mas possam compreender, aplicar a sua vida, a Tua palavra, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto da criação, ele é muito interessante. Porque fala sobre o ato de Deus em criar todas as coisas. Nós estamos saindo de uma semana que é a chamada Semana Santa. E durante 3 dias aqui nós tivemos o alto da Páscoa, falando sobre a entrega do Senhor Jesus na cruz e a sua ressurreição para a nossa esperança. Eu quero continuar a falar dentro dessa temática, daquilo que a Páscoa traz para nós, porque é muito importante que a gente tenha um entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente olha para o texto da palavra do Senhor e diz que quando Deus criou tudo, no início, era muito bom. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não havia tragédias quando Deus criou todas as coisas. Quer dizer que não havia morte quando Deus criou todas as coisas. Quer dizer que não havia mentira, não havia avareza, não havia dolo, não havia luxúria, não havia ciúme. Quando Deus criou todas as coisas, as relações eram honestas, não havia falsidade, não havia esse negócio de falar por trás, não havia o que nós vemos hoje. Então, no início, diz a Bíblia, quando Deus criou tudo, inclusive o ser humano, Ele, após criar todas as coisas, Ele olha para a sua criação, e o que Ele vê é bom, o que Ele vê é satisfatório, o que Ele vê agrada ao seu olhar. Por isso o texto diz: eis que era muito bom. Quando Deus olha para a sua criação, a sensação é de satisfação, é de prazer, porque tudo era muito bom. Mas o que aconteceu para que isso mudasse? Quando Deus cria todas as coisas, inclusive o ser humano, a Bíblia diz que Deus cria o homem livre. O ser humano era livre, inclusive para decidir o seu propósito e o seu destino. A Bíblia diz que o homem e a mulher, eles viviam em um relacionamento íntimo com Deus. Havia uma relação de proximidade. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para se encontrar com o ser humano criado. Havia comunhão entre o homem e Deus. Mas a Bíblia também diz que, tentados pela serpente,
Os seres humanos decidiram. E a decisão deles foi a de seguir o seu próprio caminho. Esta decisão resultou numa grande mudança, não para melhor. A Bíblia diz que após a decisão que o ser humano tomou, e essa decisão foi a decisão de andar segundo o seu próprio caminho, segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios valores. Após essa decisão que o ser humano tomou, a natureza ficou fora de controle. Isso quer dizer que o solo já não respondia mais com abundância ao arado. Ervas daninhas que antes não existiam começaram a se espalhar pela terra. Começou a ter animais peçonhentos, começou a ter parasitas infestando o solo e a podridão começou a tomar conta do ambiente. Quando o ser humano faz uma escolha, a escolha de seguir sem Deus, algo que não existia antes, a dor e também a morte, se tornam características permanentes nesse ambiente. Até mesmo a natureza humana ficou fora de controle. Quando o homem rompeu com Deus, escolhendo o seu próprio caminho, a partir daí ele se tornou incapaz de controlar a sua própria natureza. E o egoísmo, o orgulho, a mentira, o ressentimento, a inveja, começou a tomar conta do coração humano, causando disputas, desentendimentos e sofrimentos. A Bíblia vai relatar o primeiro homicídio, em que um irmão mata o seu próprio irmão. Um escritor chamado Josh McDowell, ele diz assim: a decisão do primeiro casal de rejeitar a Deus e escolher seu próprio caminho e a si mesmos como sua própria autoridade é chamado de pecado original. Todos os pecados se originam daquele impulso de Adão e Eva de seguir o seu próprio caminho e não obedecer a Deus. E a consequência dessa escolha é o caos, é a dor, a tragédia, a destruição e a morte. Quando a gente lê a Bíblia, percebemos que o ser humano foi criado originalmente perfeito. Foi criado para ter uma vida de adoração a Deus. Foi criado para andar na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus cria o ser humano, Ele o coloca em um ambiente, um mundo perfeito. E nesse ambiente, esse homem vivia em harmonia com Deus. Vivia em harmonia consigo mesmo, vivia em harmonia com a criação e também vivia em harmonia com os seus semelhantes. Era livre da dor, era livre da morte. Mas, depois de pecar uma vez, o ser humano ficou preso ao pecado como a um vício. E a Bíblia diz que eles transmitiram esse terrível desejo de satisfazer o ego, de satisfazer a própria vontade a todos os seus descendentes. É por isso que lemos em Romanos 3, 23, todos pecaram. Agora todos nós pecamos. E não temos a capacidade de encontrar o caminho de volta a Deus, a quem rejeitamos. Olhe a sua volta, querido. Você liga a TV. Quais são as notícias que você assiste ali? Você ouve no rádio. Você acessa as mídias que falam
sobre notícias que acontecem no país e no mundo. E o que você vê agora? O que você pode perceber? Quando você olha à volta, você vai perceber que a humanidade perdeu a capacidade de orientar o seu próprio caminho. Quando você olha à sua volta, você vê dor, tragédia, angústia, medo, desespero. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, o fez livre, e na sua liberdade o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. Só que ao tomar essa decisão, ele traz para si consequências funestas, consequências terríveis. O homem rompeu com Deus. Se tornou inimigo de Deus, diz a palavra. E o rompimento com Deus trouxe também o rompimento consigo mesmo. É vasto o número de informações que relatam para nós o quão doente está o ser humano. O ser humano está tomado de angústia, tomado de pânico, tomado de desesperança. Porque o ser humano, quando rompe com Deus, para de amar a Deus sobre todas as coisas, ele também entra em crise consigo mesmo e não consegue mais se amar. Quantas pessoas têm dificuldade com a sua aparência? Possivelmente você um dia tenha olhado no espelho e dito: esse cabelo não é o que eu gostaria. Por que que eu nasci com essa orelha? Por que que esse nariz é desse tamanho todo? A gente não consegue se achar bonito. E aí, na expectativa de ficar bonito, mexe. E fica mais feio ainda. Tem uma tal de demonização facial. É harmonização facial. Mas que não harmoniza nada, só complica o negócio. Porque a gente não consegue se amar mais. A gente não consegue se olhar e se ver com amor próprio. É a consequência do rompimento da nossa relação com Deus. Mas não apenas isso. Nós também rompemos com o outro. A nossa relação com o outro é uma relação difícil, complicada. Nós vemos aí que não existe mais amor. Se nós não amamos a Deus e não nos amamos, também não amamos o outro. E o que vemos? Assassinato. O que vemos? Mentira, calúnia. E como consequência desse rompimento com Deus, nós também rompemos com a criação. A criação está em degradação. Romanos 8, 19 a 21, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia está falando para nós que a criação também está angustiada, porque agora ela está sujeita à degradação. E ela espera o dia em que os filhos de Deus vão se manifestar para que ela possa ser redimida. Então, há um rompimento completo. E quando eu falei agora, rompimento com Deus, consigo mesmo, com a criação e também com os outros seres humanos. Amados, a quebra dos mandamentos é algo que tem acontecido de forma tão tranquila e tão fácil no dia a dia da humanidade. Êxodo 20, 12 a 17, tirando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento que o homem quebra, nós vemos que a palavra de Deus tem sido quebrada todos os dias. Por exemplo, honrar pai e mãe. O
que é isso? Não existe mais esse negócio de honrar pai e mãe. Filhos quebram esse mandamento todos os dias. É o 5º mandamento. Nós vemos aqui assassinatos e homicídios. Porque o homem não consegue mais amar seu próximo. Qualquer coisa se mata. É uma discussão, é um desentendimento. Não se busca solucionar mais a dificuldade. Se parte para a violência com arma, qualquer que seja ela, para tirar a vida do outro. E assim se quebra mais um mandamento, o 6º mandamento. Nós vemos o adultério, a traição. Trai-se como se fosse nada, e até é induzido ou celebrado nas novelas, nos programas, nas séries. É a quebra do 7º mandamento. Nós temos furtos e roubos. E não importa qual seja a instância, não importa se é gente de uma posição muito elevada ou gente de uma posição muito baixa, o que vemos hoje é furtos e roubos. É a quebra do 8º mandamento. Temos falsos testemunhos, calúnias e mentiras. É a quebra do 9º mandamento. Nós temos a cobiça daquilo que é do outro. É a quebra do 10º mandamento. Amados, nós elegemos governantes corruptos. Sabe por que fazemos isso? Porque nós queremos no governo, no poder, alguém igual a gente, corrupto como nós somos corruptos. Ah, ele é corrupto, mas ajuda os pobres, dizemos. Mas na verdade, eles não querem acabar com a pobreza, porque é justamente a pobreza que os mantém no poder. Na verdade, eles querem que o povo continue na miséria, para oferecerem falsas soluções para as suas causas. Eu fico olhando para nós, o povo brasileiro. O povo brasileiro é expoliado todos os dias. Você paga imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto e sobre imposto. E tudo bem. Mas vai o juiz fazer ali um apito errado no jogo do seu time. Ladrão, safado sem vergonha. Mexe com tudo, mas não mexe com o meu time de futebol, porque se mexer com o meu time de futebol tem protesto, se mexer com o meu time de futebol tem até pancadaria. Os jovens da nossa geração têm vantagens que a geração anterior jamais imaginou. Fui ali no gabinete orar um pouquinho antes de vir aqui e me lembrei de uma fase da minha vida. Eu era criança, me lembro. Estava brincando na casa de um coleguinha, aí o pai dele não queria que ele brincasse, pegou os meus brinquedos e jogou na rua. Me lembro que na minha infância eu tive muita limitação. Nunca passamos fome. Nunca ficamos sem ter o que vestir e sem ter onde morar. Mas sempre foi tudo muito escasso. Aqueles que são mais antigos aqui sabem o que viveram na sua infância e como era desafiador. Hoje, os nossos jovens têm tudo à mão. Eles têm internet. Eles têm telefone celular. Eles têm melhores oportunidades de educação e emprego. Apesar de tudo isso, as pesquisas mostram para nós que é uma geração ansiosa e deprimida. É uma geração que não consegue encontrar a paz. É uma geração que não consegue encontrar a felicidade. É uma geração que se perdeu. Como encontramos o caminho de volta para Deus? Nós não podemos fazer isso
por nós mesmos, a menos que Ele nos mostre o caminho. Deus, na sua justiça e santidade perfeitas, não pode ser chamado de bom se permitir que o pecado permaneça neste universo. Por isso Deus precisa julgar o pecador, precisa julgar o pecado. E quando olhamos para a palavra de Deus, o que vemos, nós somos culpados e merecedores de condenação. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. O que o pecador merece? A morte. Mas a Bíblia diz que Deus, nesta dispensação, está nos dando uma oportunidade. A oportunidade de provar o seu amor. E quem ama, sempre faz alguma coisa. Quando algumas pessoas vão embora da nossa vida, já aconteceu com você isso, eu sei, já aconteceu com todos nós. Mas você já sentiu aquela vontade de dizer assim, já foi tarde? Já teve essa vontade? Eu não tive não, eu fiz mesmo, já foi tarde. Então você é melhor do que eu. Deus poderia ter feito o mesmo com a humanidade que o rejeitou. Porque Deus não precisa do homem. Deus não precisa de você nem de mim. No dia em que Adão e Eva escolheram seguir o seu próprio caminho, Deus poderia dizer, já vão tarde. Eu fico me perguntando por que Deus não fez cair um raio na cabeça de Adão e Eva quando eles pecaram. Pelo mesmo motivo que Ele não joga um raio na tua e na minha quando pecamos. A resposta a essa pergunta, nós encontramos no fato de que Deus amava o homem que fora criado por Ele. Embora a queda tenha tornado todos os humanos inimigos naturais de Deus, Ele ainda nos ama. Em João 3,16, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali no Éden, Deus deu uma evidência da profundidade do seu amor. Ali no Éden, quando estavam diante dele o homem e a mulher, que acabaram de renunciar a Deus, que acabaram de fazer uma escolha, a escolha pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Quando eles estão ali diante de Deus, Deus faz o primeiro anúncio do seu plano de salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ali, Deus manifesta um projeto. Essa profecia mostra que Deus tinha um plano. Quando o homem caiu, quando o homem se perdeu, Deus tinha um plano, e esse plano era resgatar a mulher, resgatar o seu esposo e resgatar a sua descendência. Esta profecia foi o primeiro pronunciamento da intenção de Deus de salvar a humanidade. Mas ele tinha esse plano muito antes. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então a Bíblia diz que o plano de Deus já havia sido preparado, e esse plano envolvia uma grande entrega. Esse plano envolvia um imenso sacrifício da parte de Deus. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ainda na epístola de João, primeira epístola 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus amou o ser humano criado. E quando Ele amou, Ele manifestou esse amor nos dando. Ele nos deu o seu Filho. E ao fazer isso, Ele estava dando a si mesmo. Gálatas 2:20, Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Deus, que poderia ter mandado embora esse ser humano rebelde, pecador, esse Deus que poderia ter destruído esse ser humano, Ele lhe dá a oportunidade da vida. Mas como Deus é justo e precisava julgar o pecado, a Bíblia diz que sobre Cristo recaiu o pecado de todos nós. É por isso que Jesus assume na cruz o nosso lugar. John Stott, pastor anglicano, teólogo, que já partiu para o Senhor, escreveu algo muito interessante. Ele disse: se Deus tivesse nos enviado um homem, como havia enviado os profetas a Israel, nós teríamos sido ingratos. Se Ele tivesse enviado um anjo, como enviou a Maria na Anunciação, nós teríamos considerado isso um grande privilégio. Mas ao nos enviar o seu próprio Filho, eternamente gerado pela sua própria existência, Ele não estava enviando uma criatura, um terceiro, mas dando a si mesmo. Porque Deus nos amou, Ele nos deu o seu Filho Jesus. Li que o valor de um presente de amor é avaliado de duas maneiras. Número 1, o que o presente custa a quem o dá. Quando Maria, lá em Betânia, ama aquele bálsamo, aquele perfume cujo valor custava um ano inteiro de salário, ela deu a Jesus algo que lhe custou muito. Quem está namorando, quem está enamorado e gosta de fazer uma graça para a namorada, geralmente compra presentes que são até muito caros, mas porque querem provar e comprovar o seu amor. Então, o valor de um presente de amor é avaliado primeiro. O que o presente custa a quem o dá. Número 2, o grau de merecimento que se considera que o destinatário tenha. Então, aquele que está recebendo
um presente que custa muito, é alguém que merece receber aquele presente. Nós não temos problema em dar um presente para a pessoa amada. Não há problema do namorado presentear seu namorado. Não há problema da namorada presentear o seu namorado. Ou do marido à esposa, ou da esposa ao marido. Outro dia vi um vídeo interessante. A esposa perguntou ao seu marido: quando você descobriu que eu seria a mulher com quem você se casaria? O marido respondeu: no dia em que eu pedi para você tirar um carro para mim no seu nome. E ele perguntou para ela: e você? Quando foi que você descobriu que eu seria o homem que se casaria com você? Ou o homem que você deveria casar? Ela disse: no dia em que você pagou o carro. Ela disse: quando eu comprei o carro para você no meu nome, eu falei: que besteira que eu fiz. Se esse cara vai embora. Jacó trabalhou 14 anos, porque ele amava Raquel. E a Bíblia diz que passaram-se como se fossem dias. Deus pagou o preço mais caro que poderia pagar por nós. Deus deu tudo o que podia dar para aqueles que não mereciam nada. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A profecia dada ao homem lá em Gênesis 3,15 se cumpre quando Jesus vem ao mundo. E as consequências dessa profecia continuam a se desenrolar no dia em que Cristo é pendurado na cruz. Porque a Bíblia diz que lá na cruz, Ele assumiu o nosso lugar e Ele morreu em nosso lugar. Mas não acaba aí. No dia em que Jesus se levanta dos mortos, a esperança volta a reinar no mundo. Que esperança é esta? De que a corrupção pode ser detida, de que a morte pode ser parada, de que a morte não vai reinar mais sobre os seres humanos, porque Cristo venceu a morte. E a Bíblia diz que quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e o recebemos como Senhor e Salvador, a Bíblia diz, amados, que agora a esperança pode se manifestar em nossa vida, porque a partir de então, nós temos a convicção de que a morte não nos dominará para sempre. Jesus venceu a morte. Deus está dando esperança, querido, para você e para mim, porque nós não merecemos o presente, nós não merecemos a bondade, não merecemos a graça de Deus, mas Ele faz a si mesmo. Vi outro dia um vídeo interessante, pessoas chegando ao céu, e elas se apresentavam para o anjo que estava ali, segundo a ilustração, e havia uma balança. E eles vinham: não, eu fui uma pessoa muito boa, eu ajudei muitas pessoas, e dava um documento na mão do anjo. O anjo pegava assim e diz: pisa aí na balança. E a pessoa pesava na balança e pá, reprovado. Mas como assim? Eu fiz tanta coisa boa, eu ajudei tanta gente. Aí veio outro com um maço assim de documentos: eu fiz muita coisa boa, eu tentei ajudar as pessoas, eu tentei fazer o melhor que pude. Pisa na balança, aí sobe na balança, pá, reprovado. E assim foram vários, até que chegou um, cabeça baixa, e na hora de entregar o seu documento, chega uma pessoa com uma camisa escrito Jesus.
E na hora de subir na balança, não é aquela pessoa quem sobe, mas sim Jesus. E quando ele sobe na balança, aprovado. Ele desce, abraça a pessoa e vai embora. O anjo vira para o outro e diz: é por isso que se chama graça. Você não merece e eu não mereço. Mas Deus resolveu nos dar a oportunidade da salvação. Por isso que a Páscoa é tão poderosa, é tão tremenda e deve ser celebrada por nós. Porque na Páscoa a vida venceu a morte. Na Páscoa Deus manifestou o cumprimento da sua palavra, provando que nos ama. E isso é provado pelo fato de Deus nos dar o seu Filho, para que Ele morra por nós, quando nós ainda estávamos no pecado. Então esse mundo que vive a dor, esse mundo que vive a angústia, esse mundo que sofre, está assim porque está perdido. A sua relação com Deus foi rompida. A sua relação consigo mesmo foi rompida. A sua relação com a criação foi rompida. A sua relação com o próximo foi rompida. Só Deus pode intervir. Só Deus pode apontar o caminho. Só Deus pode trazer esse ser humano de volta à sua presença. E Ele fez isso quando enviou Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Deus apontou o caminho para nós e Ele enviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Amados, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, nos levando a entender que precisamos voltar para Deus. O Espírito Santo nos convence, nos direciona, porque nós não podemos fazê-lo por conta própria, porque estamos perdidos, sem direção. Mas Deus manifesta a sua graça, nos enviando o seu Espírito Santo para falar conosco, para falar ao nosso coração, para nos convencer e nos direcionar de volta para a vida, de modo que a esperança tome conta do nosso coração. Temos esperança, porque Cristo vive em nós. Temos esperança, porque o Espírito Santo fez morada na nossa vida. Temos esperança, porque cremos na palavra de Deus. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam, também receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os nossos pecados foram perdoados. No dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, toda acusação que havia contra nós foi tirada. No dia em que recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o nosso espírito foi renovado, foi vivificado, e o que estava morto em nós ganhou vida, de modo tal que agora, diz a Bíblia, o Espírito Santo fala ao nosso espírito, ele testemunha ao nosso espírito. E qual é o testemunho do Espírito Santo? Que agora você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, é herdeiro de Deus, e é co-herdeiro juntamente com Cristo. E a Bíblia diz mais, diz que o Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos, também nos vivificará para uma eternidade sem corrupção, para a vida eterna na presença de Deus, no nome de Jesus. Que amor tremendo é esse, queridos? Um ser humano rebelde que voltou as suas costas contra Deus. Ainda hoje esse amor de Deus está disponível. Ainda hoje essa oportunidade está disponível. Porque vivemos ainda numa dispensação chamada dispensação da graça.
Ainda hoje a porta da salvação se encontra aberta, ainda hoje há uma oportunidade, ainda hoje o Espírito Santo está falando aos corações, ainda hoje Deus está ministrando aqueles e aquelas que estão longe dEle, para que voltem, para que retornem para a sua presença, para que voltem para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Deus manifestou o seu amor, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia em que Deus vai exercer a justiça, e aí a porta da oportunidade será fechada, mas ainda temos um tempo de oportunidade, e esse tempo se chama hoje, esse tempo se chama agora. Deus continua manifestando o seu amor, e toda vez que nós celebramos a Páscoa, nos faz lembrar que Deus enviou o seu Filho. Eu fui praticante de uma religião na qual Jesus estava pendurado na cruz. E eu olhava para aquela imagem, eu sentia uma pena de Jesus, dizia, coitado de Jesus, pendurado ali, pelado, ali naquele negócio ali, todo sofrido, porque é uma visão ainda equivocada que muitos de nós temos. Amado, Jesus não está moribundo na cruz mais, Jesus não está sofrendo mais na cruz, Jesus não está ali seminu, exposto à vergonha, não. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, e neste exato momento Ele está sentado à destra do Pai na eternidade, tendo sob seus pés tudo que há, tudo que existe. E a Bíblia diz que a Ele é dado um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que vai chegar o momento, e eu não sei quando vai ser, pode ser hoje, amanhã, no próximo ano, não sei, mas vai chegar o momento em que todo joelho se dobrará. Vai chegar o momento em que todos se dobrarão diante dEle, mesmo aqueles que disseram, não creio, não acredito, não quero, não importa. Naquele grande dia todos se ajoelharão e dirão, Ele é o Senhor. Vai chegar o momento em que Ele virá buscar o seu povo. Quem de nós é merecedor? Nenhum de nós. Mas não é a tua obra e nem a minha, é a obra de Jesus na cruz, é o sangue de Jesus derramado, é a purificação que o sangue de Jesus nos dá, é a oportunidade que Ele dá àqueles que reconhecem a sua condição de pecadores. Um dia o Espírito Santo tocou em nós e nós reconhecemos que éramos pecadores. Um dia o Espírito Santo ministrou o nosso coração e nós reconhecemos a nossa condição e dissemos, Senhor, estou perdido. Senhor, eu não tenho salvação. Mas eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. E naquele momento, não pela minha obra, não por minha causa, mas por causa da obra de Jesus na cruz, nós fomos justificados. Por isso vivemos em arrependimento. Precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias, todos os dias. O que Maria fez em Betânia era o reconhecimento de quem era Jesus e de quem ela era. Ali, ela entendeu que o presente que ela estava dando custava muito, mas não importava. Aquele que merecia demais, merecia muito, e tudo que ela pudesse dar não era comparado com aquilo que ele merecia. Toda adoração que você e eu possamos oferecer, toda oferta, toda entrega que possamos entregar, a trazer ao Senhor, não pode, é muito além, nós não temos condição, nós não temos recursos, nós não temos o que oferecer, Ele é muito mais merecedor. Nada que possamos oferecer é necessário, ou melhor, tem condições de poder dar a Ele o que Ele merece. Até porque a Bíblia diz, tudo é dEle. Todas as coisas são dEle. Criou os céus e a terra, e tudo que nela há. Criou o universo, criou todas as coisas, tudo é dEle. O que podemos dar para Ele se tudo é dEle? O que podemos fazer, irmãos, é viver com o reconhecimento de que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele poderia ter dito para nós, já vão tarde, mas preferiu nos dar o seu amor. Ainda existem pessoas que não reconheceram esse amor
e que precisam reconhecê-lo. E se nós fomos alcançados por Ele, precisamos ser canal de Deus para que eles também possam ser alcançados. Porque Deus não desistiu de nós. Não vamos desistir daqueles que ainda não conhecem. E Ele prova que não desistiu, entregando o seu Filho Jesus. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos nesse momento.